Mário, muito obrigada por teres aceitado vir ao podcast E se Falássemos da Europa. Mário Centeno, tu agora és governador do Banco de Portugal, mas sobretudo tiveste responsabilidades imensas em momentos-chave na União Europeia. E, portanto, estás em boa posição para falar sobre a Europa. E eu começo exatamente por, em 2016, eras ministro, foste confrontado com a possibilidade de Portugal ser submetido a sanções, porque entre 2011 e 2013 Portugal não tinha respeitado as regras de governação económica. As regras continuam a ser as mesmas, estão suspensas desde a Covid, ativou-se a chamada cláusula de escape. A minha questão é, achas que onde é que as regras não funcionavam, como e onde é que essas regras devem mudar e qual é a capacidade de manobra para as mudar? Muito obrigado, Margarida, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo a falar da Europa. Enfim, nós podemos até entrar aqui num debate para saber quem é que é mais europeísta, se eu ou tu, mas talvez não vamos fazer isso. O que é que eu te posso dizer? Somos os dois. Exato. É o melhor plano para começar esta nossa conversa. O que é que eu te posso dizer sobre as lições que fomos aprendendo ao longo de um período, enfim, longo de implementação de regras que são muito intrincadas, que foram sendo tornadas cada vez mais intrincadas. Eu costumo citar uma estatística que é a seguinte: quando as primeiras regras orçamentais foram escritas, elas cabiam em 90 páginas. Hoje são mais de 600. As páginas que temos... O Vade-Mecum... Todos os spin-offs que fomos fazendo da legislação, o Tupac, o Six-Pack, todas as interpretações depois legítimas e que a Comissão também vai fazendo sobre essas regras. O conceito de flexibilidade, estendendo o conceito de flexibilidade. Na origem de todas essas tentativas e esforços, que eu tenho que pensar que são bem intencionados à partida, para coordenar toda a nossa política orçamental a nível europeu, à falta de uma capacidade orçamental única, que se calhar falaremos sobre ela a seguir. Eu acho que é a dificuldade que existe de transmitir os resultados aos cidadãos. O exercício que tu referes, onde estivemos os dois no Parlamento Europeu a defender aquilo que era a integridade das contas públicas portuguesas e na verdade, o compromisso, e é de compromissos que a pertença a uma União significa, exige. E não podemos fugir a eles, faz parte integrante dessa pertença, é a dificuldade que elas ainda hoje têm e que no tal processo de aprendizagem fomos, apesar de tudo, aprimorando, de serem de podermos transmitir, afinal de contas, qual é a direção da política orçamental, qual é o objetivo que cada governo tem em cada momento nas decisões que toma e a legitimidade de o fazer. E quando os números são opacos, quando são revistos, quando aquilo que parecia bem num dia, depois de cálculos que são sempre muito difíceis de seguir, deixa de ser admissível e quase que retroativamente os países são chamados a responder por processos políticos que já passaram, não ajuda ninguém. Não ajuda à legitimidade nem das regras, nem do nosso europeísmo, nem das políticas nacionais. E eu acho que é esse casamento difícil que ainda hoje persiste e que a nossa atenção deveria ser um pouco dirigida para ele. Porque, de facto, nós pagamos caro, do ponto de vista político, do ponto de vista da opinião dos cidadãos relativamente à União Europeia, todas as políticas da austeridade, pagamos caro politicamente. Muito caro, porque cada vez que há uma crise na União Europeia, na curta história, apesar de tudo, enfim, em termos, se nós pusermos isto em perspectiva, todas estas instituições tão positivas que fomos criando foram sujeitas a choques, e cada vez que havia um choque,
o apoio dos cidadãos à causa europeia ia-se reduzindo. A primeira vez que isso não aconteceu, em particular a uma das instituições que é mais querida a mim, que é o euro, foi em 2020. Porque em 2020 os cidadãos perceberam que a Europa agiu unida e em favor deles. Até aí, todas as crises tinham sempre um culpado de última instância, que era a construção europeia e a dificuldade que os países tinham de se mover. Dada a rigidez das regras europeias. Exatamente. Era muito difícil, e ainda hoje é muito difícil, falar em soberania europeia, que é um conceito que está na base de todas as construções das nossas sociedades modernas, mas nós não o conseguimos transpor para a Europa. Porque muitas vezes fazemos-lo em busca do contrato completo que prevê todas as condições, quase como se duvidássemos de nós próprios. E o processo de 2016 era um processo de dúvida face a um poder legítimo, nacional. Um governo que tinha sido eleito, com um programa, estava a pagar a fatura do não cumprimento das regras orçamentais entre 2011 e 2013. Visto em retrospectiva, exatamente, que é uma coisa que na política, como todos sabemos, não existe. O governo era outro, o programa político outro. Exato. E, portanto, aquilo que nós temos que evoluir, e eu não sei se estou muito otimista que essa evolução seja possível, mas seguramente as instituições europeias estarão focadas nisso, não é simplificar para tornar tudo menos monitorizável. É simplificar para que seja mais transparente, para que o cidadão na rua perceba. Os Estados-membros se sintam mais implicados. Exatamente. Mais apropriação. Falaste da regra de escape que existe de facto no tratado, e 2020 mostrou a abrangência de situações quase no limite, porque em 2020 estávamos numa situação limite, que os tratados permitem. Exatamente. Na sua governação. Haja vontade política. Assim haja vontade política, porque não é um problema da construção jurídica, das limitações que a Europa nos coloca, é da vontade política de, num determinado momento, avançar com grande determinação num sentido. Houve uma pré-condição que tive a felicidade de poder viver como presidente do Eurogrupo, que foi a extraordinária redução do risco e de criação de confiança que, apesar de tudo, no período imediatamente antes do Covid, se vivia na Europa. Conseguimos evoluções muito grandes nas nossas instituições económicas, orçamentais, graças à crise de 2011, mas percebeu-se que nós não dispunhamos das instituições necessárias e foram criadas algumas. Exatamente. Quase todos os que foram mais proeminentes durante na leitura, no momento da crise de 2011, passados 6 ou 7 anos, estavam a rever as suas posições, o que também não deixa de ser interessante, porque tudo isto permitiu esta redução do risco. Há uma estatística que eu gosto muito, porque era a minha estatística preferida como presidente do Eurogrupo, ainda por cima até porque Portugal estava contido nessa estatística. Dos 19 países da área do euro, 14 estavam naquilo que, num conceito muito exigente do tratado, se chama o objetivo de médio prazo, que é um conceito muito lato, onde entram muitas vertentes, desde a sustentabilidade da dívida, da segurança social, às despesas com a educação, às despesas com saúde, ao déficit. E nós, 14 dos 19 países, estavam naquilo que o tratado considera ser o objetivo de médio prazo, que é assim, uma espécie de um porto de abrigo face a dificuldades futuras. E isso era de tal maneira correta a avaliação que vimos a robustez e a capacidade de resposta dos Estados, da Europa também, em 2020, à maior crise e mais inimaginável crise com que fomos confrontados. Portanto, estávamos no bom caminho, eu acho que temos que retomar esse bom caminho e tornar mais transparente aquilo que é transmitido lá para fora
que é aos nossos cidadãos. E exatamente nessa linha, nós vemos que nesta comunicação que a Comissão apresentou para rever as regras de governação económica, há um princípio que eu acho que foi um princípio com o qual nós lidámos em 2016, que é a questão da identidade do país, ou seja, de perceber que as situações nos países são diferentes. Sim. E, portanto, o que estas regras propõem é que haja, digamos, um programa multianual que é negociado com cada país. Exato. Portanto, não é tem que cumprir os 3% e os 60%, mas há um programa para a resolução da dívida excessiva, que é um programa que é apresentado pelo próprio país e que é negociado inclusivamente, que pode ser revisto caso haja alguma perturbação que não estava prevista, perturbações externas. E que tem a mesma pré-condição, que é tem que haver um nível de confiança e enfim, de relacionamento que seja estável e transparente. E para que a transparência exista, é preciso algo em que eu confesso que nas primeiras versões dos documentos que já circularam tenho as minhas dúvidas, que é ser replicável por, enfim, eu não digo um cidadão comum, mas se calhar é esse o nível a que devíamos chegar, ser replicável o cálculo dos indicadores que servem de base a todos esses. Nós sabemos bem que havia indicadores, quase que posso dizer, que nem nós percebíamos o que é que queriam dizer. Não, mas é absolutamente verdade. Mas, de facto, aí também há um esforço, sim, vamos ver. Mas há uma coisa interessante. Eu acho que o Next Generation EU, que aliás foi criado quando tu eras presidente do Eurogrupo, e eu lembro-me bem daquela reunião do Eurogrupo noite e dia, até convencerem franceses, alemães e os restantes a criar o Next Generation EU. Ser criativo. Exatamente, ser criativo é uma questão fundamental na União Europeia. E vocês foram criativos. Propuseram que houvesse um financiamento especial, isto estou a falar de 2020, do lado do Banco Europeu de Investimentos, um financiamento, o mecanismo de estabilidade europeu de estabilidade, um novo instrumento. E a criação do SURE e depois do Next Generation Financiamento europeu para políticas europeias e nacionais. E de facto, hoje, este tempo depois, portanto, que foi aprovado após a crise Covid, com a crise Covid, o que nós sentimos é que se criou confiança entre as instituições e uma maior confiança entre os Estados-membros e as instituições europeias. Nós sabemos que o Next Generation EU, o Fundo de Recuperação, foi criado como sendo só para uma vez, limitado no tempo, foram essas as condições para que o fundo fosse criado, todos sabemos, mas hoje percebemos que o fundo funciona, tem todas as condições para funcionar no futuro. Falaste há pouco em capacidade orçamental, que é uma necessidade fundamental na União Europeia e é, digamos, um instrumento necessário para promover o investimento nos Estados-membros da União Europeia, designadamente quando nós falamos na transição verde, na transição digital, no impacto social dessas transições, por um lado, e por outro lado, não criarmos com isso uma fragmentação entre os países, ou seja, uma divergência entre os países. Achas que é possível aprender as lições da Constituição, do funcionamento do Next Generation EU para partirmos para a criação de uma capacidade orçamental? Que, digamos, a Comissão ainda não a propõe, mas no anexo lembra que todas as instituições a pedem. Estás a lançar já o próximo podcast, certo? Porque... Sim, talvez. Voltamos a esse tema. Mas vamos, porque é um tema não só fascinante, como crucial para a Europa. Foi um dos maiores saltos de integração europeia dado num momento muito difícil. A criação do Next Generation EU, a sua forma de financiamento, a partilha de risco enorme que foi decidida naquela fase. Nós hoje temos um tesouro europeu. Exatamente. E temos uma linha de dívida no orçamento. Exatamente. Que não existia. E que se está a endividar em nome de todos os países da Europa, com um rating que muitos não conseguem ter para si, mas para lá caminharemos.
da AAA. E isto vai ficar connosco durante muitas décadas, porque a dívida que está a ser emitida vai ter que ser até paga. 58, teoricamente, Exatamente. até 58. São muitas décadas. Portanto, ainda que seja de uma vez um instrumento que foi criado para uma única utilização, ele vai estar connosco durante muitos anos. E portanto, é bom que nos habituemos a ele e que aprendamos a respeitá-lo, e eu gosto até de dizer a ser, enfim, quase que honrá-lo no sentido dele poder vir a ser replicado no futuro. Porque se nós demonstrarmos a valia, e eu acredito muito nela, deste tipo de intervenções, nós teremos muito mais facilidade em convencer-nos a nós próprios e, portanto, dentro da União, a replicar esta quase experiência que foi, enfim, que teve um contexto muito próprio, mas que tem um antecedente, que eu queria muito, em 20 segundos, referi-lo, que tu conheces bastante bem e que se calhar quem nos está a ouvir também, que é a aprovação no Conselho de dezembro de 2019 do Budgetary Instrument for Competitiveness and Convergence, do BIC. Foi um embrião, tinha um envelope financeiro expectável no contexto do orçamento da União, que estava também a ser discutido nessa altura, muito pequeno, mas criou o quadro de pensamento regulamentar que na Europa, como tu sabes, que tens décadas disto... Criou um contexto favorável, como nós costumamos dizer. Exatamente. E criou as baias, as linhas, que depois foram muito decalcadas no Next Generation EU, com uma diferença substantiva, que era este instrumento girava muito em torno do Eurogrupo e também da Comissão, mas de uma intervenção menos forte, digamos assim, da Comissão, de facto, que o Next Generation EU não acontece, por razões óbvias, até de a Comissão vai aos mercados. Implementabilidade e de praticabilidade, tudo se explica, mas é a diferença que existe. O resto, o conceito, a forma de repartição, os princípios a grelha de funcionamento, de repartição baseou-se no BIC. A ligação com os mestres europeus e a forma como estamos a gerir o Next Generation EU é muito decalcado desse instrumento. E, portanto, a direção estava lançada e nós podíamos evoluir nesse sentido e fizemos-lo. E, portanto, eu estou de acordo que é difícil prever se e quando vamos replicar aquele tipo de instrumento no futuro. A melhor forma de trabalharmos para que isso aconteça é respeitar o Next Generation EU, implementá-lo em cada um dos países. É importante para os países, mas nesta dimensão é importante para a Europa também. E eu acho absolutamente essencial. A Comissão está a propor, aliás, vai-se já discutir no Conselho Europeu, a criação de um fundo de soberania. Aliás, é Sovereignty Fund, mas em português um fundo de soberania, que é para a promoção da política industrial europeia, no sentido de financiar a construção da autonomia estratégica da União Europeia, de que tanto temos falado. E aqui o que nós prevemos é que, eventualmente, este Sovereignty Fund, este Fundo de Soberania, seja, digamos, inspirado na modalidade de criação do Next Generation EU. Sim. Agora, há uma coisa interessante que em 2020 funcionou na construção da resposta europeia, e acho que os cidadãos perceberam isso, que foi a coordenação entre as políticas monetárias e as políticas orçamentais. Portanto, digamos que a resposta agiu dos dois lados e coordenada. Nós não estamos a sentir que é o que se está a passar agora com a guerra na Ucrânia, a inflação, o aumento dos preços da energia, portanto, no atual contexto. Onde é que tu vês que existe este desequilíbrio? Ou achas que a coordenação continua a existir? Não, a coordenação foi quase um ímpeto. Não, ela tinha muito boas razões fundadas. Porque o BCE agiu imediatamente, em 2020. E porque estávamos em contacto e tínhamos todos a percepção idêntica de que estávamos a ser atacados, enfim, ainda que por um vírus, de forma exógena, e que não havia um chavão que sempre aparece nas discussões europeias,
que é o risco moral de estarmos a financiar comportamentos desviantes. O desperdício e comportamentos desviantes. Exato, isso não se estava a Tu, colocar. aliás, ouviste afirmações pouco simpáticas Muito. do nosso camarada Ministro das Finanças holandês. Muito pouco simpáticas e também já com algum arrependimento próprio dos momentos em que se fazem tal afirmações. Mas nesse momento não estávamos. E a questão que se coloca hoje é se nós temos a percepção ou não de que há uma guerra, e eu acho que muitas vezes nos esquecemos disso. E tem impacto na União Europeia, na vida das pessoas. Eu costumo dizer, até com um certo sentido político, se calhar, que nós não devemos usar a palavra vitória para quando baixarmos a inflação, mas preservarmos a palavra vitória para quando tivermos a verdadeira vitória que a nossa sociedade e que a Europa enfrenta neste momento, que é o conflito na Ucrânia. E, portanto, vamos preservar as palavras para aquilo que elas devem ser dar-lhes utilizadas. O seu apropriado valor. Exatamente. A luta contra a inflação é um mandato do BCE. Esta inflação surge também relacionada com a guerra e com a crise energética que ela desencadeou, que depois se juntou também à questão alimentar, que é, obviamente, um problema enorme. Todos os dados que temos são de que não o conflito, mas as suas consequências económicas, nós estamos a conseguir lidar com elas, como, aliás, demonstramos também na recuperação do Covid. E a recuperação do Covid também foi tributária da coordenação de políticas que tu falaste. E ela deve voltar a ser posta em prática. Tu, na altura, como Presidente do Eurogrupo, estavas do lado das políticas orçamentais. Certo. E agora estás do lado das políticas monetárias. Pronto, estou seguramente numa posição privilegiada para perceber, até do ponto de vista analítico, mas também político, a relevância e a importância disso, mais uma vez com um objetivo que para mim é essencial, que é podermos comunicar para a quem se dirigem as nossas políticas o porquê de as estarmos a fazer. É muito importante a normalização da política monetária na área do euro para que o BCE ganhe margem e na verdade, sinalize para todos qual é o valor do dinheiro e o sentido que temos que lhes dar. Nós estávamos há um tempo muito longo com taxas de juros negativas e com níveis de inflação muito, muito baixos, que não são bons para o desenvolvimento económico. É evidente que as taxas de inflação que, entretanto, fomos confrontados também não o são e, portanto, temos que conseguir juntar estas duas margens e fazê-lo em conjugação com a política orçamental que nós estamos sempre a dar esta ideia e eu acho que ela tem sido muito bem aplicada pelos governos europeus, dela ser temporária e focada nas maiores vulnerabilidades, em particular sociais, que temos nas nossas economias em face deste fenómeno inflacionista e devemos continuar dessa forma, mas devemos fazer sem voltar ao jogo da culpa e do apontar o dedo que foi determinante no insucesso, enfim, aliás, é muito ou no custo que tivemos que pagar nas crises anteriores. E a política da austeridade, as políticas da austeridade em muitos países. Mas hoje, os dois países que estão mais à frente na execução do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência é Portugal e Espanha. Ou seja, temos que continuar a dar esse exemplo, temos que ser muito determinados nisso, porque só assim vamos conseguir casar outra vez estas vontades. Não há nenhuma dicotomia, não podemos assumir que existe uma dicotomia entre a luta para esta inflação, que esmaga as nossas economias, em particular os mais vulneráveis. Ela tem mesmo que se reduzir e está a acontecer. Temos excelentes notícias nessa frente. Ainda ontem o número do Eurostat da inflação veio comprovar que há 4 meses a inflação tem uma trajetória decrescente. Se não houver mais nenhum choque que venha aqui perturbar esta evolução, nós estamos no bom caminho. O BCE tem que ser mais previsível. A política monetária atua com um desfazamento muito grande no tempo. Temos que ser cautelosos com os efeitos
que esse desfazamento pode trazer a uma economia que tinha muitas almofadas financeiras, porque a poupança tinha crescido muito durante a crise do Covid, e é isso que está a sustentar neste momento também um pouco a resiliência da economia. Portanto, não podemos ser nem complacentes com a inflação, nem não considerar estes riscos. Enfim, é uma trajetória, se quiseres, estreita, que ainda por cima tem que contar com a política orçamental, que era o que me estavas a falar. Ela está descentralizada, porque cada Estado é responsável pela sua política orçamental. Já aqui falámos das capacidades orçamentais europeias, são essenciais para o futuro e nós não devíamos desistir dessa luta, digamos assim, em termos das instituições europeias. Até lá... O Parlamento e da Comissão, penso que a posição é clara. O Conselho, vamos ver. Pronto, é isso. Temos que juntar todos esses esforços. Eu sou, nesse ponto de vista, otimista, inclusive pelo aquilo que acabaste de referir face à implementação do PRR, e eu acho que nós vamos dar esse exemplo também. Somos um país, voltando agora um pouco aqui a uma dimensão mais nacional, pequeno, mas que neste momento é olhado de uma forma muito, muito positiva em todos os fóruns internacionais onde eu participo. Há um enorme interesse sobre Portugal, sobre a capacidade que Portugal tem tido de ter resultados positivos, de recuperar do Covid. Estamos acima da média da área do euro nessa recuperação. Ainda temos muito para fazer, mas temos conseguido criar emprego, temos conseguido, enfim, controlar o desemprego, que os salários têm crescido de forma controlada para também não serem eles próprios uma fonte de pressão na inflação, mas não deixarem o grosso das famílias portuguesas desprotegidas face a todo este fenómeno. E com estabilidade financeira, que era uma coisa que no tal episódio de 2016 ninguém acreditava. Foi muito difícil. Essa foi a verdadeira página que tivemos que virar na Europa, que foi que olhassem para os dados de Portugal com outros olhos e absorvendo todos os números que sucessivamente... Eu não me esqueço que estava em Bruxelas e havia o risco de suspenderem os fundos estruturais a Portugal. Sim. E até nos explicavam que isso de facto não ia ter importância nenhuma, porque suspendiam um dia e no outro dia já não estavam suspensos. Eu lembro perfeitamente de tu me teres dito ao telefone, Margarida, isso é impossível, porque no dia seguinte as taxas de juros vão aumentar. E nós conseguimos... com o teu trabalho conseguimos que de facto não houvesse essa suspensão e no dia seguinte as taxas de juros reduziram. Acho que este efeito foi fundamental. Mas eu tenho uma última questão. Muito bem. Tu estiveste no Ecofin, estás agora no Conselho de Governadores, presidiste ao Eurogrupo. Onde é que é mais difícil fazer consensos? Como tu dizias há bocado, e bem, todo o processo de construção europeia se faz por consensos. Onde é que é mais difícil, onde é que é mais fácil fazer consensos? É no Ecofin, com os ministros, ou é no Conselho de Governador do BCE? Onde é mais difícil é onde é mais proveitoso. E é no Eurogrupo, no Ecofin. Acredita, é uma experiência completamente diferente. Eu costumo dizer que uma é uma missão, a outra é mais uma profissão. Pois, aliás, no Conselho de Governadores tu estás lá por inerência, Exato. No Ecofin foste eleito. E, portanto, eu acho que o debate é mais intenso e nasce mais do dia-a-dia no Ecofin e no Eurogrupo do que no Conselho de Governadores. Há uma diferença, desde logo, no momento zero. Nós, quando entramos na sala do Eurogrupo, a sala está repleta de jornalistas e de fotógrafos e de câmaras de vídeo. Todos os nossos passos são seguidos, todos os cumprimentos, todas as conversas bilaterais que se têm ali. Com quem é que falou, com quem é que falou. Quando entramos na sala do Conselho de Governadores, é uma sala igualmente grande, com mais ou menos o mesmo número de cadeiras, mas ela está vazia dessa dimensão externa, é apenas para os governadores e para os seus acompanhantes.
enfim, mais fria, igualmente importante. Sim, sim. Temos que colocar isto também muito claro, mas os acordos, os consensos são mais difíceis no lado mais político, mas também quando são conseguidos, e conseguimos muitos durante aquelas presidências, claramente refletiam também a projeção que Portugal foi conquistando nos últimos anos, felizmente. Na Europa valiam muito mais. Não, sim, tu, no Eurogrupo, nessa fase, imediatamente, nessa célebre reunião do Eurogrupo, tiveste um papel fundamental com a criação destes fundos e do início da construção da resposta europeia à crise, ou impacto nas economias europeias, e depois o Primeiro-Ministro teve um papel fundamental na ratificação do Next Generation EU, porque, contrariamente às tradicionais decisões da União Europeia, esta obrigava a ser ratificada pelos Parlamentos Nacionais. Exatamente. Uma ratificação desta natureza normalmente demora 2 anos e a ratificação do Next Generation EU foram 6 ou 7 meses. Foi muito, mas mesmo assim, comparando com a tradição... O sentido de urgência e de Constituição Europeia depois foi retribuído pelos cidadãos europeus naquilo que eu te dizia há pouco. Foi a primeira vez numa crise europeia que o Eurobarómetro viu o apoio ao euro aumentar. Exato. Foi em 2020, num processo que ainda não parou de acontecer e está neste momento nos níveis mais elevados em jurisdições onde nunca tinha tido grande adesão, por exemplo, a Alemanha, e não Portugal. Portugal sempre teve uma opinião muito pró-europeísta nestas sondagens que são feitas à população portuguesa, e eu acho que isso também tem a ver com a compreensão que temos da importância de pertencer, estarmos na Europa. E foi 2020 que marcou pela primeira vez essa mudança, e isso é muito, muito importante e é consequência da resposta que foi dada. Não tínhamos dúvidas nenhuma sobre isso. Muito obrigada por teres participado no E se Falássemos da Europa. E talvez continuemos a falar no futuro do Next Generation. Seguramente, muito importante. Obrigado.